Vinícius, mas queria conversar ainda mais um tempinho contigo, porque à medida que você estava falando, eu já aproveitei para atualizar novamente aqui o nosso telão. E aí já está com 99,66% dos votos das urnas apuradas no Paraná. E aí eu fui lá para aquela outra curiosidade que é resultado na disputa pelo Senado. Decisão, né? Decisão, 33,53% eleito Sérgio Moro, do União Brasil. E aí a gente tem, pelo menos para a gente aqui aparece como uma novidade, é que na segunda colocação apareceu o Paulo Martins, do PL, com 29,13%. As pesquisas apontavam muito ali empate técnico, mas de Moro com Álvaro Dias, que é do Podemos. Então, foi uma novidade ou já tinha aí no estado aparecido alguma sinalização dessa segunda colocação? Então, essa segunda colocação era mais que esperada em algumas pesquisas, mas no início estava sempre essa disputa entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro. Inclusive, Rosiane, Sérgio Moro acabou de chegar aqui na sede do TRE, a gente vai tentar correr lá para ver se a gente consegue conversar com ele para saber, né, sobre esse resultado, se já era esperado por ele ou se era realmente naquela disputa de voto a voto com esse segundo colocado, né? As pesquisas traziam ele então em segundo lugar, Álvaro Dias em primeiro lugar, só que essa terceira colocação, essa segunda colocação ainda era um mistério, acabou sendo uma surpresa para todo mundo. A gente vai correr lá para ver se a gente consegue falar com ele agora lá. Corre sim, se tiver novidade de lá, olha só, eu estou falando com vocês aqui no outro telão, eu vou contar o segredo, eu estou vendo a imagem dele justamente correndo para ver se consegue pegar o senador eleito agora pelo estado do Paraná, o senador eleito Sérgio Moro. Ele está falando nesse momento, pela imagem que eu estou vendo do outro lado, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês, só estou esperando uma orientação aqui no meu ponto, mas olha, Sérgio Moro está dando uma entrevista neste exato momento lá no Paraná. A gente consegue ouvir? Os desafios são enormes, porque primeiro a gente tem que retomar a luta contra a corrupção, que ficou afastada, ficou de lado nesses últimos anos, inclusive acho que a causa da volta do Lula, né, como candidato é porque foi enfraquecido o combate à corrupção, senão ele não estaria aí como candidato. Isso é uma coisa que revolta a grande maioria dos brasileiros. E do outro lado, a gente também tem que aprovar as grandes reformas que destravem a economia do Brasil, para que a gente tenha mais emprego, que tenha mais renda, que possa diminuir a inflação, porque as pessoas estão tendo dificuldades. E o Brasil tem aquele gigantesco potencial, e muitas vezes o que falta no Brasil é realmente destravar a política. Então, reforma política a gente precisa fazer também, reforma administrativa precisa fazer sem tornar o servidor público um vilão, reforma tributária é essencial, reforma administrativa todas, e reforma da justiça, porque o Brasil, acima de tudo, é um Brasil injusto. A gente vê pessoas com necessidades e a gente vê um monte de bandido, infelizmente, não arcando com as responsabilidades dos maus feitos. Esse é o nosso mandato principal, né? Não é o fulano X ou o fulano Y. O mandato principal é uma causa, e essa causa a gente vai trabalhar. Vocês podem ter certeza que a nossa natureza, minha aqui do Felipe, inclusive, nós vamos lutar até a última gota de suor ou de sangue que a gente tiver. O senhor não vai apoiar, obviamente, o ex-presidente Lula, mas o senhor vai pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro? Nós vamos decidir sobre o segundo turno agora adiante, junto com o partido, vamos conversar aqui com o Felipe e vamos ter uma reflexão, uma decisão deve ser anunciada em breve. E as pesquisas? Dava o senhor como o Álvaro Dias como eleito? As pesquisas, olha, sinceramente, eu não gosto de falar mal de pesquisa, eu acho que é muitas vezes um discurso de perdedor, mas o que a gente viu, os resultados foram muito diferentes, tanto a nível nacional como a nível aqui do estado. Então acho que alguns desses institutos têm que rever suas metodologias, porque o que apareceu foi uma tentativa indevida de influenciar os votos. Nós tínhamos presente, pelo que a gente via na rua, que nós estávamos na frente, nós tínhamos a preferência dos eleitores e algumas pesquisas, não todas, vamos dizer, mas algumas pesquisas como a do IPEC, refletiram um resultado muito, mas muito distante das urnas, que não pode ser justificado nem pelo resultado da urna, nem pela comparação com outras pesquisas.